pauta hoje aqui do programa Espaço Aberto é a humanização hospitalar. Nós recebemos aqui na TV e Rádio Câmara Bauru a doutora Débora Maciel Cavalcante Rosa. Ela é médica e diretora do Hospital Estadual de Bauru. Doutora, eu queria agradecê-la pela presença. Seja bem-vinda ao nosso estúdio. Eu que gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. O Hospital Estadual de Bauru, doutora, tem tomado várias medidas para humanizar o atendimento, a assistência hospitalar. A gente tem algumas condutas, né, que foram aplicadas recentemente, por exemplo, a ampliação do horário de visitação e a construção de uma brinquedoteca. Qual é a importância dessa concepção de humanização de um ambiente como um hospital? Bom, iniciando um pouquinho de humanização, acho importante a gente esclarecer que existe uma política nacional de humanização, que já tem mais de 10 anos que ela existe, mas infelizmente não era tão aplicada assim aos serviços de saúde. E que tem várias, vamos dizer assim, diretrizes para você conseguir realmente humanizar a assistência em si ao paciente dentro do serviço de saúde. Então, a gente vem trabalhando em algumas dessas diretrizes para melhorar essa assistência. Uma delas, como você disse, é o acolhimento ao paciente. Então, toda a parte desde que o paciente chega no hospital até quando ele está internado, para ele fazer assim, para ele ter o melhor atendimento possível, porque já é extremamente desconfortável uma pessoa que já está doente, fora do ambiente da casa dela, que é onde ela se sente melhor, com a proteção da família que está ali em volta. Então, você retira várias coisas, vamos dizer assim, desse paciente, além dele estar fragilizado pela doença. Então, a gente vem tentando minimizar esses impactos negativos em si para que ele tenha a melhor recuperação e mais rápida, né? Então, como você falou do horário de visita, o que é importante, né? Não é só o horário em si. Eu falo que muitas vezes eu já estive no papel de familiar de pacientes ou de acompanhante de pacientes. E eu acho que era muito ruim quando você fica restrito a ter uma visita para aquela pessoa que você ama tanto. Tá dentro do hospital, mas eu só posso vê-la de 10 horas da manhã até as 11 horas da manhã. Fica com os horários que às vezes no seu dia a dia são ruins, você não consegue ir lá. E são tão curtos que não dá oportunidade para todas as pessoas que gostariam de ir lá ir. Que tem limitação de número de pessoas em si. Então, a gente começou ampliando esse horário de visita. A intenção é que tenha o horário 24 horas. Como na maternidade já existe esses casos, né, da visita 24 horas, ainda lá no Hospital Estadual a gente não conseguiu atingir as 24, mas a gente já conseguiu pelo menos 12 horas, que é das 8 da manhã às 20, às 8 da noite, né? E a gente vem tentando estender até às 10. Então, qual é o objetivo? Ter o familiar ali perto, né? E ter o acompanhante também, que outra medida que a gente fez foi o acompanhante 24 horas em algumas unidades. E aquelas unidades que todo mundo até duvida, o quê? Unidades fechadas, UTI. É extremamente importante a pessoa que está no ambiente de UTI, extremamente controlado, extremamente grave, que ela tenha o apoio de um familiar ali do lado dela para ela se sentir também mais segura. Então, a gente consegue com isso trazer também essa parte emocional, familiar em si, para ser um apoio para aquele paciente. E não só tratar a parte biológica dele, mas também emocional em si, que está, além do emocional, a parte também espiritual, porque a gente também tem um trabalho de capelania hospitalar que faz parte da humanização, que é um trabalho super bonito que está sendo desenvolvido lá. A gente está tentando ampliar para que todas as crenças religiosas se sintam representadas ali dentro também, mas que você vê que a pessoa que está ali não é simplesmente um homem ou uma mulher que tem um vírus, uma bactéria ou qualquer outro tipo de doença. Ele tem uma história e a gente tem que respeitar isso também. Então, acho que isso é base, é a essência da humanização, para você tentar fazer esse atendimento de melhor qualidade possível, pensando em todos os aspectos da vida daquela pessoa. E todo esse trabalho de vocês de humanização no atendimento, de humanização hospitalar, inclui o lançamento de um livro, que está aqui comigo, Olhares, Hospital Estadual de Bauru e suas diversas nuances. A ideia, além de marcar os 15 anos do Hospital Estadual de Bauru, como o próprio nome já diz, mostrar os olhares de quem atua na unidade, seja do ponto de vista do profissional de saúde, do voluntário, do paciente ou do acompanhante, como você colocou, não é, doutora? Exatamente. E esse livro
para nós, assim, é um carinho muito grande que a gente tem por ele, desde da concepção, né, da ideia em si até o finalmente dele ter sido elaborado, né, e tá aí impresso na nossa mão. Particularmente, eu acho que ele ficou maravilhoso, né, e surgiu também do que a gente fala bastante, que é da doação de pessoas, né, que a gente todo dia tem que doar um pouquinho para o outro, né, e a gente teve muita doação para fazer esse livro, principalmente dos fotógrafos 6 fotógrafos aqui de Bauru que doaram todo o trabalho deles para a gente compor esse livro. Então, ele está recheado, né? Você vê que tem fotos, mas você também tem os depoimentos desses vários integrantes, participantes em si, dentro do sistema do atendimento do hospital. E ele conta um pouquinho de histórias com essas várias nuances, né? Esses olhares de cada um. Mas o mais importante é que eu acho assim que os fotógrafos foram lá não direcionados por nós, para eles verem o hospital da maneira que eles enxergavam e tirar a foto do que eles gostariam de tirar. Então, você vê que cada um tem uma forma diferente de olhar ali o hospital e mostrar que, para nós, assim, que trabalhamos dentro do hospital, a gente tem uma visão muito diferente de quem não está lá. As pessoas normalmente falam assim, o hospital é sujo, é lugar onde todo mundo morre, né? Tem uma concepção, às vezes, negativa do hospital. Mas quem está lá dentro enxerga exatamente o oposto. Para nós, é um local onde a gente pode promover a vida, a saúde, né? A morte acontece? Acontece. Não tem como a gente fugir disso, né? Mas eu acho que tudo que a gente trabalha lá dentro, a gente tem muito mais uma resposta positiva do que negativa. Então, para a gente que está lá dentro, a gente não consegue entender dessa forma como um local vamos dizer, energia negativa. Muito pelo contrário, acho que ali a gente trabalha muito e consegue muita coisa muito boa. Uhum. Bom, o livro tem 160 páginas, né? E ele mistura capítulos de artigos e depoimentos com as fotografias desses 6 profissionais da cidade. Demorou 6 meses para ser produzido. Como é que foi a elaboração desse trabalho? Falando um pouquinho, já trazendo para a humanização também, um dos pilares da humanização é a gestão participativa. E não tinha como ser diferente esse livro, né? Que todas essas pessoas, esses olhares que estão na capa, foram as pessoas que participaram da elaboração, porque foi uma forma de eternizar a participação dessas pessoas, né, na elaboração do livro. Então, todo mundo com a sua forma de vista em si, a gente discutiu muito como que seria. O livro, inicialmente, a gente achava que ia ser um livro de história do hospital e mudou completamente o formato para fazer um formato que todo mundo contribuiu para chegar nesse livro, né? Até o formato dele de impressão, recorte, tudo isso foi discutido. A capa preta, né, que todo mundo está acostumado, que tudo do hospital é branco, né? Então, você imagina um livro com capa branca, né? E fala, não, vamos mudar, a gente tem que mudar a concepção das pessoas vendo o serviço. Então, eu acho que ele conseguiu traduzir isso muito bem. Você pega, ele não é um livro frio, um livro triste, muito pelo contrário, tem muita vida aí, que é o que a gente gostaria de passar, a nossa visão ali do serviço. Inclusive, você tem um artigo aqui no livro, né, doutora, que fala sobre a importância do afeto enquanto relação de trabalho, né, enquanto resultado e eficiência no resultado. E a gente sabe que as novas correntes da administração, elas apontam justamente para isso, né, que a felicidade do colaborador, ele tem influência direta nos resultados obtidos. Vocês já sentem isso com relação às respostas, à conduta dos funcionários e profissionais de saúde do hospital? Sim. E eu acho assim, é muito difícil. Uma vez me perguntaram qual que é o maior desafio enquanto gestora. Para mim, sinceramente, é inspirar as pessoas. Para mim, esse é o maior desafio. Por quê? Todo mundo tem os seus problemas no dia a dia. E não tem como você desvincular a pessoa do que ela tem na vida dela pessoal, dali do profissional. Por mais que a gente tente separar, e eu acho saudável a gente tentar separar, é difícil porque você tem muita coisa que você traz. Então, um dia que você não está legal, às vezes você não vai fazer a melhor assistência possível. Só que se você entender que você faz parte desse todo para assistência, né, e não sentir que o seu trabalho é um pedacinho que talvez você acha que seja insignificante, né, você começa a trabalhar com muito mais amor e carinho para que aconteça realmente o melhor resultado. Eu só tenho a agradecer que os profissionais de lá do hospital, eles são muito dedicados ao que fazem realmente, sabe? Eles gostam do que fazem. Então, lógico que tem um ou outro que acaba não se encontrando, né? E eles, por conta própria, acabam procurando outra coisa para fazer, mas a maioria que está lá, garanto para você que eles gostam do que fazem,
né? E a gente tenta melhorar isso com a participação deles efetiva, né? Então, a gente tem grupo que a gente chama de gestão participativa, que eles participam, eles trazem os problemas que eles sentem na assistência, independente do tipo de problema, que pode ser estrutural, pode ser de relação, pode ser de relação interpessoal e emoções, alguma coisa, qualquer coisa que ele sinta que aquilo ali não está da melhor maneira possível, ele traz para a reunião e a gente consegue delimitar aquele problema e traçar um plano de ação. Então, a gente ensina ferramentas de gestão para os participantes. Na verdade, tem mais ou menos em torno de 150 pessoas. Eu tenho 1.700, mais ou menos, funcionários ali. Então, é uma parcela bem representativa, praticamente 10% do que eu tenho de funcionários. Não são todos que vão, porque é convite. Então, não é convocação, que vai quem quer realmente. E lá eles conseguem, então, usar essas ferramentas de gestão que a gente explica para eles como utilizar, para depois a gente fazer esses planos de ação. E quem vai fazer e quem vai cobrar são eles mesmos. Então, é muito ruim a forma de entendimento, eu acho que de um funcionário, não interessa com a empresa, que ele fica só apontando o problema, mas nunca aponta a solução. Então, lá a gente faz essa cobrança. Vamos lá, você vai participar. Mas para participar, você tem que ajudar a encontrar a solução. Não compartilha a responsabilidade, inclusive, né? Exatamente, porque não é um muro de lamentação. Não adianta vir aqui e falar assim, o problema é da gestão, a gestão que se vire. Não é dessa forma. A gestão só está ali para ir coordenando o todo. Ela não está ali para dar todas as soluções, regras, às vezes até soluções mágicas que acha que vai ter, né? Eu acho que todo mundo participando, aí sim você consegue levar a empresa toda junta. Uhum. Como é que os pacientes têm reagido a toda essa mudança de gestão participativa? Olha, a gente vê casos maravilhosos. Falei que eu queria gravar uns vídeos até para depois mostrar, né, essas mudanças. E eu vejo assim, com a participação dos familiares, a gente conseguiu mudanças drásticas. E como exemplo, eu vou dar numa das unidades do hospital, que é a unidade de queimados, de tratamento de pacientes queimados. E lá, a coordenadora até falava que tinha um problema sério em relação, assim, com os pais, né, das crianças. Em si, a gente sempre teve uma preocupação muito grande da criança não estar com um acompanhante ali, o pai e a mãe em si, do lado. Mas o que mais fez diferença para ela não foi nem o acompanhamento, os acompanhantes das crianças. É lógico que melhora, mas o que mais fez diferença foi o acompanhante para os idosos. Porque eles deprimiam muito em estar lá sozinhos. E na hora que você tem a possibilidade de ter um acompanhante ali 24 horas com ele, nossa, eles deprimiram menos, melhoraram mais rápido e conseguiram uma alta mais precoce. Aí outra preocupação que a gente tinha é assim, olha, começa a ter muita gente no hospital, vai propagar a infecção. Isso não aconteceu também. A gente tem a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar que fez todo o controle para ver se não ia ter problema de impacto, infecção. Então, muitas coisas que a gente viu que eram preocupações em si, que eram expostas, né, em reuniões por várias pessoas, a gente viu que era praticamente mito, não era verdade, né? Então, pelo benefício que causa e sem esse aumento de risco, não tem por que você deixar de fazer, né? Então, hoje em dia, a gente foi considerado pela Secretaria de Estado um dos hospitais de referência de humanização no interior do estado de São Paulo. E a gente começou a receber visita de outros hospitais. Eu mesmo já fui em vários encontros, simpósios, para falar um pouquinho da nossa experiência, para outros hospitais também começarem a pensar que isso é uma possibilidade de instalação no seu serviço daquela diretriz que a gente fez, né? Então, a gente vê hoje cada vez mais, se você começa a procurar, tem muita gente falando de humanização e tem muita gente tentando executar isso da melhor maneira possível. Doutora, eu queria aproveitar o espaço e falar um pouquinho do trabalho dos voluntários. Eu sei que o Hospital Estadual de Bauru recebe vários projetos. Um deles eu conheço de perto, algumas pessoas que participam, que é o Projeto Alegria. As pessoas atuam ali como clown, como palhaços, né? Como é que muda a vivência do paciente ao receber esses projetos? Olha, eu também já ouvi de voluntários uma vez que não sabe se ele faz mais bem ao paciente ou se o paciente que faz mais bem a ele, né? É muito interessante porque tem pessoas, vamos dizer assim, que você não tem os familiares ali próximo, ou não tem uma situação familiar, vamos dizer, tão harmônica que consiga melhorar, vamos dizer, a forma dele passar por aquele problema, aquela doença. Às vezes você precisa de uma pessoa que chegue para falar uma palavra com você, né? Para contar uma história, para bater um papo,
trocar uma ideia, né? E você vê que os voluntários fazem isso, né? Eles estão ali, não é substituindo o familiar, mas sendo mais uma forma de apoio. E às vezes com coisas tão pequenas que para nós a gente acha assim, nossa, é tão pouco, mas para eles faz uma grande diferença. Tem uma história de uma voluntária que eu achei muito interessante, que ela se sentiu realizada no voluntariado porque tinha um paciente que queria comer maçã e não conseguia comer a maçã. Aí ela foi procurar saber se não tinha maçã para oferecer. Tinha maçã, mas o problema é que ele não conseguia cortar a maçã porque ele não tinha como mastigar. Então ela foi lá, cortou a maçã para ele e ele conseguiu comer a maçã. Então, assim, é tão pouco que a gente precisa para fazer uma outra pessoa tão feliz, sabe? Então, eu realmente fico muito feliz e eu acho que, assim, o voluntariado é incrível. A gente tem vários voluntários que vão lá e uma concepção que eu acho também que precisa ser passada é que muitas pessoas acham que ser voluntário é você, eu vou lá um dia fazer alguma coisa, mas eu não me responsabilizo, né, por aquilo, não me comprometo efetivamente. Isso não é legal. Por quê? Porque as pessoas ficam te esperando depois. Os pacientes que estão lá, por exemplo, de longa data, ele sabe que vai ter voluntário e ele fica esperando ansiosamente para ter aquele momento com o voluntário. Então, tem que ter disciplina, tem que ter regularidade, tem que ter responsabilidade. Você está dentro do ambiente realmente hospitalar, tem regras ali dentro, muito importantes para a melhoria desse paciente. Então, é um trabalho muito sério, muito bonito e que a gente tem algumas frentes ali dentro do hospital, né? O Projeto Alegria é uma delas, que é maravilhoso. Eles trazem realmente muita alegria, né? Que eles sempre fazendo as palhaçadas, cantando em si, eles trazem um momento de descontração para quem está ali praticamente o dia todo só pensando na doença e no sofrimento que ela está passando. Já que a gente está falando em fragilidades emocionais, o livro ele se constrói com base em palavras de acolhimento, né? Memórias, olhares, afetividades, solidário. E a gente sabe da dificuldade, dependendo da gravidade do caso. O Hospital Estadual abriga, por exemplo, o setor oncológico, de amenizar a dor de um paciente, seja por parte do profissional de saúde, pelo acompanhante, pelo familiar. Quando a gente fala na aplicação de todos esses conceitos, dá para falar que tudo isso resulta em acolhimento? Existe uma preparação do profissional de saúde? E até queria te perguntar do ponto de vista da formação. Vem aumentando a consciência em cima da necessidade de formação desse profissional para esse olhar de acolhimento? Para falar da formação, eu vou falar da minha, porque aí eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu não tive nenhuma formação nisso, em relação à humanização, né? Agora, é lógico que a gente tem em relação à construção de relação médico-paciente. Não vou dizer que isso não teve, mas nada trabalhado tão a fundo para você pensar nesses outros aspectos de tratamento que não só o biológico, né? Eu acho que isso vem sendo discutido de uns anos para cá. E realmente não são todos os cursos que tem. Eu acho que os cursos de hoje em dia, que eu vejo, tem muito mais carga, né, essas discussões em si de acolhimento, de solidariedade, de outros componentes que não biológicos para melhora, para tratamento integral, né? Quando você fala da integralidade do cuidado, você não está falando só de profissionais da área de saúde, você está falando de forma geral, do acompanhante, né, do parente em si, até mesmo da capelania hospitalar, né, que pensa na parte espiritual, que muitos pacientes estão ali, principalmente na oncologia, que você trata da terminalidade da vida, né? Então, você chega no momento que você começa a refletir tudo o que você fez na sua vida, tudo que você foi, tudo que você não fez. Então, às vezes, você começa com uma cobrança muito grande, sabendo que já está no estágio que não tem mais retorno, terminal realmente. Então, você tem que ter um apoio muito grande e o preparo da equipe para isso também é muito difícil. A gente tem algumas parcerias, uma delas até com uma professora lá da Unesp, a Alessandra Lopes, que é uma graça, e que ela trabalha junto com a gente também e faz essas parcerias com os nossos funcionários para prepará-los para o luto. Então, como é? Porque não é só quem convive, vamos dizer, em casa que vai ficar triste quando aquela pessoa for, mas quem está tomando conta também. A gente se sente frustrado, a gente fica se sentindo impotente, porque você fala, o que eu posso fazer mais? Eu não tenho como recuperar a saúde, não tenho como curar essa pessoa. O que eu posso fazer por ela? Da melhor maneira possível. Então, acho que todo esse apoio, você tem que ter uma formação
do profissional que, se não foi na época efetivamente de universidade ou de curso, como ele foi formado, a gente tem que dar isso enquanto hospital agora, vendo os nossos funcionários e vendo as necessidades que eles têm para eles não sofrerem. Porque senão eles vão entrar num sofrimento e às vezes abandonar uma carreira linda que eles tinham porque eles não souberam lidar com aquelas emoções. Então a gente vem trazendo também essas parcerias em si para melhorar a forma de entendimento dos funcionários e lidar melhor com essas frustrações que a gente tem. E a gente aproveita para discutir essa gestão compartilhada, gestão participativa, gestão humanizada do Hospital Estadual de Bauru, para contextualizar então o lançamento, reforçar aqui o trabalho bonito que foi executado, foi publicado. É uma produção aí de 6 meses, né? Mas que faz parte da concepção de comemoração dos 15 anos da unidade, que é o livro Olhares, Hospital Estadual de Bauru e suas diversas nuances. Aproveitar e reforçar para quem nos ouve e nos assiste, né, doutora, que todo o dinheiro arrecadado com o livro vai para manutenção e para ampliação desses projetos, dessas ações de humanização do hospital. Eu queria que você, para a gente fechar a entrevista, falasse sobre as perspectivas, quais são os próximos desafios na tentativa de ampliar cada vez mais esse trabalho e como é que as pessoas que têm interesse em adquirir o livro podem fazer, se procuram diretamente no hospital, como é que funciona? Vamos lá, então do livro, vamos explicar um pouquinho melhor sobre ele. Assim, a arrecadação dele é total, não é parte, é 100% vai ser revertida para projetos de humanização ali do hospital. Um dos primeiros que a gente tem ali como prioritários é a construção do centro de convivência. Porque a gente, como atende 38 municípios, tem pacientes que vêm de longe para cá e que não têm condição nem de estar no albergue, de pagar nada de moradia, né? E os pais vêm, às vezes, com crianças, né? Falando da parte de oncologia, você imagina as crianças que estão fazendo tratamento para um tumor e que tem que fazer uma quimioterapia. Às vezes, eles não precisavam ficar internados. Vão fazer, acho que 3 dias, 5 dias de quimioterapia, que pode ir, volta para casa. Mas como mora longe, não tem como voltar. Então, a gente acaba deixando o paciente internado. Às vezes, não precisaria de estar dentro do hospital numa determinada situação. Alguns precisam estar, mas outros não. E que a família pode estar lá, mas dentro do hospital. Então, a gente gostaria de ter um local em que tivessem alguns quartos onde a família pudesse ficar com a criança lá, no centro de convivência. Além disso, para aquelas crianças que às vezes vão no ambulatório, voltam, você tem nesse mesmo centro de convivência, porque elas não vão ficar no quarto o tempo todo, elas também têm que ter um pouco de diversão. Então, a gente construiria uma parte de brinquedos, né, para elas brincarem, uma TV, ou até uma salinha que eu imaginei que a gente possa fazer pintura, alguma atividade com eles, com os voluntários, para distrair um pouco ali. Realmente um centro de convivência que pode ser utilizado tanto pelos voluntários, acompanhantes que vão estar ali. E essa foi uma ideia abraçada pela Cristina Aidar, da BCC, e pelo Emerson Hortolã, do McDonald's, e a gente veio desde o ano passado construindo esse projeto, foi mandado, aprovado lá no Instituto Ronald McDonald, para o projeto do McLanche Feliz do ano passado. Só que quanto a gente conseguiu arrecadar, não foi suficiente para a gente fazer a construção. Mas recentemente a Cristina me falou que foi aprovado que este ano, a campanha deste ano, possa também integrar para juntar o dinheiro para a gente construir no ano que vem. Então, como não tinha arrecadado tudo, uma das coisas prioritárias nos projetos prioritários de humanização é esse do centro de convivência. Por isso que a gente fez o livro e está tentando arrecadar esse dinheiro para conseguir construir o centro de convivência. Não é só esse. Outros desafios que a gente tem pela frente, que eu digo para você, principalmente a gente ampliar a visita para 24 horas, que eu acho que vai ser um ganho muito importante. Não é tanta gente que vai querer ir de madrugada, mas eu fico imaginando pessoas que foram transferidas de madrugada para o hospital, que às vezes não tem a condição de ter uma visita naquele momento e ter um quadro grave, sabe? A gente acaba, lógico, conversa, abre uma exceção, mas se tiver isso como norma, eu acho que facilita também. E a outra coisa que ainda vai ser um grande desafio é ter acompanhante para todos os pacientes do hospital. Porque existe uma lei, uma normativa que para crianças e idosos é obrigatório ter o acompanhante. Mas a minha ideia é que eu possa trazer isso para todo mundo, independente da faixa etária, independente de que local ele esteja internado, que a gente deixe esses acompanhantes 24 horas. Para isso, uma das dificuldades que a gente já teve nos pacientes que estavam em UTI, unidades fechadas, também era do conforto para os acompanhantes.
Eu sabia que ia ser um problema, eu sabia que iam ter reclamações em relação a isso, mas sinceramente eu achei melhor abrir para ter o acompanhante naquele momento, nem que fosse numa cadeira plástica, mas ele tá ali do lado, porque eu acho que isso é o mais importante, do que inicialmente o conforto dele. Agora a gente está trabalhando com os projetos que a gente está trabalhando na compra dessas cadeiras de acompanhante, para ter um pouquinho mais de conforto para quem fica ali do lado. Então, a minha ideia é que a gente consiga colocar essas cadeiras de acompanhantes no hospital todo e consiga abrir 24 horas acompanhante em todas as unidades. E aí, para quem quiser comprar o livro, procura a própria unidade, o Hospital Estadual. Sim, é só procurar lá no hospital. Se chegar na portaria principal, eles vão direcionar. Eu acho que tem um pouco de livros que está no RH, ou no escritório, na diretoria. Mas chegando ali no hospital, fala, eu quero adquirir um livro, eles já vão providenciar para que isso seja realizado. Bom, o livro tem o custo de R$ 69,90, esse é o valor, isso. Não é, doutora? E o dinheiro é completamente destinado para esse trabalho de humanização do Hospital Estadual de Bauru. Eu aproveito para agradecer a presença, então, relatos emocionantes da doutora Débora Maciel Cavalcante Rosa, que é médica e diretora da unidade do Hospital Estadual. Obrigada pela presença. Mais uma vez, eu só tenho a agradecer por poder divulgar esse trabalho e tentar inspirar mais pessoas para que consigam continuar nessa luta, para que faça sempre um pouquinho mais para quem está ali do teu lado. Obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho. A gente reforça o livro Olhares do Hospital Estadual de Bauru e suas diversas nuances. Está à venda, só procurar ali na recepção da unidade. Este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara. Você também confere essa entrevista na íntegra pelo nosso canal TV Câmara Bauru no YouTube. Até a próxima.